Então, como previsto, a votação do STF foi na direção que os especialistas em STF, as pessoas que acompanham o que acontece no STF, já diziam que ia acontecer. A gente passou por um processo de descriminalização do porte. É super importante a gente lembrar que a venda de maconha e esse lado do negócio maconha continua proibido. Então, o que o STF fez foi estabelecer um limite que separa o que é o usuário do que é o traficante, do que é a pessoa que está vendendo. Então, fazer o tráfico ainda é crime, mas ser pego com maconha deixou de ser. Inicialmente não tinha se determinado a quantidade, então tinha uma segunda discussão. Então, a primeira discussão era se o usuário deveria ser julgado pelo Código Penal ou não. Então a resposta que o STF deu pra gente é que não. E aí a segunda coisa é em relação à quantidade. Então o que ficou estabelecido é que uma pessoa que tivesse até 40 gramas de maconha em sua posse ou em casa até 6 pés fêmeas, que são aqueles que dão as florzinhas, não seriam classificados, não seriam colocados como, não seriam julgados como traficantes. Por que essa lei é importante? Porque isso já acontecia para uma certa parte da população. Então todo mundo aqui sabe, e quem não sabe está sendo inocente, que pessoas brancas de classe média fumam maconha, dentre outras drogas proibidas, sem contar álcool, que é permitido, e que a polícia já parou essas pessoas e que essas pessoas não são presas. Então você tinha um destino para quem é preto e pobre no país, que é se você tivesse com baseado, você ia preso. Então o que o STF fez foi dizer que o usuário ele não pode ser preso mais, tá? Existe ainda a possibilidade da polícia interpretar você como traficante. Então, por exemplo, se você for pego com uma balança, sei lá, existe ainda essa possibilidade, mas agora isso mudou. Uma coisa que é importante a gente dizer aqui, que é fundamental, é que ainda existe propostas de mudança de lei no Congresso Nacional. Então, ao mesmo tempo que o STF voltou a julgar isso, o Senado Federal foi proposta no Senado Federal uma lei de proibição de porte de qualquer quantidade. Então, essa luta ainda não acabou, está longe de acabar, e a gente sabe que esses pequenos ganhos que a gente tem como sociedade são um problema, são revogáveis, ainda mais com o Congresso do jeito que a gente tem. Então, em resumo, a gente teve essa descriminalização do porte para uso e a gente precisa entender os efeitos que isso vai ter, porque tem muita gente que é presa desse jeito e aí tem o efeito bola de neve, que não sou eu que estou descrevendo, os especialistas em ciências sociais descrevem isso e tem vários trabalhos nos Estados Unidos que mostram isso, que tem muita gente presa por porte. E aí ela vai para o crime, porque daí ela vai para a cadeia e na cadeia acontece um monte de coisa e o sistema prisional ele não serve para nada, a não ser para maltratar as pessoas. E de novo, não é o Emílio dizendo isso, tá bom? Então, o que a gente discute aqui, e a gente discute no Blá Blá com mais profundidade, é que a gente discute não só a descriminalização, a gente discute a liberação das drogas, e que o problema vício seja tratado como saúde, não como cadeia. Então o Rafael escreveu aqui sobre liberação de maconha nos países em que ele está liberado. Então a gente tem exemplos nos Estados Unidos, em vários países da Europa, a gente tem exemplo no Canadá, e o que a gente percebe é uma melhora da qualidade do produto e uma arrecadação muito grande ligada, uma arrecadação de dinheiro de imposto muito grande ligada a esse tipo de venda de produto. Uma outra coisa que a gente sabe é que um dos maiores geradores de violência é a famosa guerra às drogas, perpetuada a partir dos Estados Unidos na década de 50 e de 60, que teve sua origem principalmente num cara racista que escolheu as drogas da periferia para serem penalizadas, dentre essas drogas, a maconha. E o que a gente sabe é que a guerra às drogas ela é zero efetiva. Se o dinheiro gasto com guerra às drogas fosse usado com
ensinar as pessoas, cuidar das pessoas que têm problema de adicção assim, o resultado seria muito, muito, muito melhor, tá bom? Então, é pouco, a gente esperava mais, a gente espera a liberação, inclusive porque a gente já discutiu aqui várias vezes, drogas para mudança de consciência, drogas que a gente só consome porque mudam o jeito que o nosso cérebro funciona, a gente acha gostosinho, são liberadas no Brasil. A pior delas, o álcool, é liberado no Brasil, vendido em qualquer padaria e ninguém tá falando nada. Então não é sobre droga, não é sobre vício, não é sobre violência ligada à droga. É sobre outras coisas, tem outras camadas essa guerra à maconha, essa guerra a outros tipos de droga, tá bom? Beleza? Então, nesse momento, o que aconteceu foi a descriminalização. Continua sendo... É a mesma história do aborto que a gente conversou outro dia. Continua sendo proibido. A maconha continua sendo proibida no Brasil. Só que você não pode mais ser criminalizado se você for pego usando maconha. Tá? Beleza? Tranquilo. O Juan falou, enquanto isso o Tigrinho cada dia mais liberado pela lei. Outro dia, Juan, eu tava conversando com o Altair do Naruhodô, e se eu não me engano, o Altair fez um programa sobre o que eu vou falar. Agora não sei se ele só conversou comigo sobre algo que ele tinha lido, ou se ele já publicou um Naruhodô sobre isso. E ele fala uma coisa muito assustadora, na minha opinião. Ele fala que 30% dos brasileiros já jogaram no jogo do Tigrinho. Dos homens brasileiros já jogaram no jogo do Tigrinho ou em qualquer desses cassinos virtuais. Então, quando a gente fala sobre liberação de drogas, quando a gente fala sobre isso, a gente estava falando que vícios não são só em drogas, que o pior vício em drogas é o álcool que é liberado e que a gente deveria parar de tratar isso de maneira criminal e começar a tratar isso de maneira de saúde. Jeff, eu posso ter... Essa memória pode ter sido construída, mas sim, ele tinha comentado que tinham jogado pelo menos uma vez, tá, gente? A gente não tá falando que 30% da população brasileira é viciada nesse tipo de jogo. Tá falando de que 30% da população brasileira, dos homens brasileiros, já entraram pelo menos uma vez e gastaram dinheiro nos cassinos. Beleza? Acabou de sair o episódio 2 de Naruhodô sobre maconha. Gente, eu sempre indico o Naruhodô. O Altair e o Ken fazem um trabalho absurdo e eu acho que todo mundo deveria escutar, tá bom? A gente já fez parceria com o Naruhodô, a gente vai começar a fazer vídeos sobre os episódios que eles fazem.